Fala galera, muito boa noite. Estamos de volta aqui hoje em mais um 4 Responde e a gente trouxe a seguinte questão hoje: como viver de renda passiva no futuro? Muitas pessoas se perguntam qual é uma boa estratégia para se viver de renda passiva no futuro, visto que hoje, atualmente, nós temos alguns exemplos de pessoas que vivem de renda passiva, mas ainda em um modelo relativamente antigo, né? Da geração dos nossos pais, dos nossos antepassados, digamos assim, que é a forma, por exemplo, através dos aluguéis, né? As pessoas têm muitas casas alugadas, kitnets, apartamentos, e acabam gerando uma renda passiva para viver na sua fase de aposentadoria. Tem a própria aposentadoria, propriamente dita, que é um tipo de renda passiva, onde você contribui durante a sua vida de CLT para a Previdência Social. E aí você tem direito a um salário, né, uma remuneração, quando você consegue dar entrada na aposentadoria ao cumprir os pré-requisitos que são solicitados pelo governo do Brasil. Né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vê que a renda passiva que as pessoas que nós conhecemos hoje possuem, né, as pessoas que já com um pouco mais de idade, um pouco mais maduras, que nós conhecemos às vezes um tio, um pai de um amigo, um conhecido, alguém que mora no seu bairro, enfim, é essa forma de renda passiva. São pessoas que pegaram o seu dinheiro e empregaram em casas alugadas, em kitnets, comércios alugados, né? Ou então pessoas que vivem da própria aposentadoria propriamente dita como uma forma de renda passiva. E aí a grande pergunta, com todas essas modificações que nós temos hoje em dia, economia mudando, legislação mudando, cenário econômico mudando, mercado de trabalho mudando, mercado financeiro, as pessoas que estão, né, ainda engatinhando, começando, ou começaram já há algum pouco tempo, né, razoável, na vida de trabalhador, CLT, enfim, elas se perguntam como viver de renda passiva no futuro. Que o grande sonho, o grande objetivo da maioria das pessoas que trabalham durante a sua vida é criar uma fonte de renda para ela poder chegar numa certa idade com uma tranquilidade financeira, com uma estabilidade, e nada melhor do que a renda passiva para exemplificar isso, né, para trazer essa tranquilidade. E aí essa renda passiva, ela, como que a gente vai conseguir ela daqui a alguns anos, né, daqui a 20, 30 anos, tá? Não precisa inventar roda, basta você olhar para o lado, olha para os países vizinhos, olha para os países que já possuem uma outra forma de viver de renda passiva no futuro, na sua aposentadoria, e aí você vai entender que o Brasil está engatinhando, está dando os primeiros passos para chegar nesse mesmo patamar. Um grande exemplo disso é a gente ver que a Previdência Social ela está passando por reformas, está passando por mudanças, e esse tempo necessário para você atingir os pré-requisitos está cada vez maior, por vários motivos, pela bolha que se tornou a Previdência Social, que tem um custo muito alto para o governo manter, pela própria condição de vida dos brasileiros ter aumentado a sua expectativa de vida, ter aumentado o tempo de vida das pessoas, então as pessoas ficam mais tempo recebendo essa previdência, isso gera um volume maior de pessoas recebendo por um tempo maior, um custo maior. Então, tudo isso é um problema que vários países enfrentaram e enfrentam, assim como o Brasil, que é o custo da previdência social, e com isso a legislação muda, fica um pouco mais complicado, e você precisa ter outras formas de adquirir a sua tranquilidade financeira quando você atingir uma determinada idade. Tá? E seguindo o exemplo dos nossos vizinhos e exemplos de países que já têm outras metodologias, e até mesmo no próprio Brasil, pessoas que já seguem essa estratégia, já fazem isso, ou já vivem disso, ou estão se planejando, se programando para viver disso, são as formas alternativas diferenciadas que o mercado financeiro desenvolve a cada dia. Tá? A questão das pessoas que viviam de aluguéis, tinham casas empregadas, alugadas, comércios alugados, enfim, físicos, isso acaba mudando um pouco. Hoje, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu moro, tá? O centro da cidade do Rio de Janeiro, o grande centro comercial do Rio de Janeiro, possui uma vacância de mais de 50% dos seus imóveis. Ou seja, todos aqueles prédios lá, escritórios administrativos, todos aqueles prédios, comércios estão
aos poucos, né, deixando de estar ocupados. Isso é um pouco complicado porque altera todo o cenário de mercado imobiliário na cidade. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque é natural que várias empresas acabam tentando reduzir os seus custos operacionais, e para reduzir os seus custos operacionais, os aluguéis são uma parte muito impactante desses custos. Então as empresas acabam arrumando alternativas como home office ou fundir escritórios, modificar as sedes para cidades um pouco mais baratas de custo de vida, tirando o foco do centro da cidade, que você evita trânsito, estresse e um grande deslocamento dos funcionários, e às vezes até trazer esses escritórios para mais perto de onde o foco das pessoas está, para onde as pessoas moram. Então, isso tudo são questões que vão mudando no mercado financeiro, no mercado imobiliário, e vai reconfigurando toda essa situação de aluguéis, né? Então, as pessoas que viviam ou vivem de renda passiva de comércios e casas alugadas estão tendo que passar por uma necessidade de reformular isso. E como reformular isso? Um dos exemplos de você continuar vivendo de aluguel de uma maneira um pouco mais fácil de você movimentar o seu dinheiro com mais liquidez, porque para você vender um comércio, para você vender uma casa que tem um valor agregado muito alto, às vezes é complicado. Dependendo do momento financeiro que o país está passando, as pessoas não estão querendo investir em imóveis físicos. Então você fica com aquele dinheiro preso ali naquele imóvel, ele acaba desvalorizando, ou mesmo que ele não desvalorize, você leva um tempo muito grande para conseguir aquele capital. Então uma das formas é os fundos imobiliários, né? Como nós já falamos em outros vídeos aqui do canal, e é um tema muito em alta hoje, os fundos imobiliários é uma forma de você investir o seu capital financeiro e viver de aluguel do mesmo jeito. Ah, Vinícius, você acabou de falar que os imóveis estão com uma vacância muito alta no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas não são só imóveis de fundos imobiliários de laje, né, que existem. Existem fundos imobiliários logísticos, fundos imobiliários industriais. Então são fundos imobiliários de diversas formas que você encontra no mercado para diversificar a sua carteira e aí você conseguir viver aos poucos, ao longo do tempo, conforme você vai pegando uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua renda que você tem e investindo naqueles fundos imobiliários, você vai criando uma bola de neve positiva. Os seus dividendos, que são os aluguéis, entre aspas, que você vai receber desses fundos imobiliários, você reinveste e compra mais cotas. Então você vai cada vez aumentando mais a sua participação naquele fundo, aumentando as suas cotas, você aumenta a participação dos dividendos que você tem, então você vai ganhando cada vez mais. Isso ao longo de 25, 30 anos, você consegue construir uma renda passiva muito interessante e com uma liquidez relativamente alta, bem alta em relação a um imóvel físico. A hora que você precisar daquele dinheiro, você negocia ele na própria bolsa de valores, no próprio mercado de renda variável, você vende suas cotas e você consegue ter aquele dinheiro de maneira quase que imediata para você poder reinvestir e realocar. E você consegue até mesmo dentro dos seus fundos imobiliários diversificar a sua carteira, investe em um imóvel diferente, vende uma cota aqui, emprega em outra ali. E mesmo com toda essa política de reestruturação, né, de tributação dos dividendos, né, a gente ainda não sabe como que isso vai ficar, ainda está ainda passando por vários trâmites, mesmo assim acaba sendo uma forma muito mais líquida, muito mais fácil de você administrar o seu dinheiro e tendo ele cada vez mais na sua mão, mais fácil de você conseguir, tá? Uma outra forma de você conseguir viver de renda passiva no futuro é o investimento em ações que distribuem dividendos, que pagam juros sobre capital, que pagam lucro sobre as suas operações. Normalmente essas empresas são empresas consolidadas já no mercado, as blue chips que a gente chama, empresas grandes, empresas sólidas, como grandes bancos, empresas do ramo de energia, empresas do ramo de mineração, são empresas que têm em sua história, em seu histórico, boas pagadoras de dividendos. A gente sabe que histórico não define o futuro, mas quando você olha o histórico dessa empresa, você percebe a geração de capital dela, a geração de lucro e a divisão dela com seus acionistas, você consegue ver a sua saúde financeira e projetar isso para o longo prazo. Então, diversificando também a sua carteira com empresas desse tipo, empresas de grande porte, empresas já consolidadas no mercado, que pagam bons dividendos, você tem uma forma no futuro de estar sempre recebendo aquele retorno financeiro relativo
do lucro dessas empresas, uma forma das empresas pagarem seus acionistas por essas pessoas serem acionistas, serem investidores desse negócio. Então, os juros sobre o capital, os dividendos sobre o lucro dessa empresa, eles são distribuídos por seus acionistas. Quanto mais cotas você tiver, mais dividendo você recebe, mais dinheiro você tem para reinvestir, transformar novamente em novas ações, em novos papéis. Isso vai criando aquele efeito de bola de neve positiva que a gente já falou, e você vai aumentando cada vez mais esse seu montante de renda passiva em ações que distribuem dividendos. Então essa é mais uma forma, tá, de você estar conseguindo manipular o seu dinheiro e o seu futuro. Bom, e todas essas coisas são muito importantes saber, porque a gente está cada vez mais, né, vivendo isso no nosso dia a dia. A gente vê o mercado financeiro presente nas nossas vidas, diversas empresas, né, realizando IPO, abrindo seu capital para as pessoas investirem, justamente porque isso é bom para as empresas, porque elas conseguem angariar capital para poder expandir as suas operações, e bom para as pessoas que estão cada vez mais acessíveis, mais próximas de se tornarem sócias de negócios que elas têm afinidade, sócias de negócios lucrativos, para poder fazer a economia girar, fazer o capital girar e esse volume de dinheiro aumentar no país, com empresas investindo, os investidores estrangeiros. Isso tudo é muito positivo para a economia, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas fontes alternativas, dessa apenas uma ideia, apenas uma sacada, que a gente vê isso no dia a dia, frequenta isso no dia a dia, mas é bom a gente estar sempre relembrando, e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!